Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, dos versos 16 em diante. Está no telão, quem quiser acompanhar de lá. Jesus tratou primeiramente da oração, primeiramente da prática de dar esmolas, depois tratou da oração. O ano passado a gente estudou a oração do Pai Nosso, os irmãos entenderam que a oração do Pai Nosso Jesus não ensinou para ser repetida. Jesus falou assim, repita essa oração, Pai Nosso que estais, não ensinou para ser repetida. Ele ensinou como se deve orar. E eu expliquei o ano passado várias vezes para a igreja, tópico por tópico, palavra por palavra da oração do Pai Nosso, para que os irmãos entendessem que a oração do Pai Nosso não é para ser repetida. Tá bom? O propósito de Jesus não foi para que você repetisse como se fosse uma reza, uma ladainha, ou uma palavra, uma oração mágica que Deus ouvisse. De forma alguma. Tanto é que o contexto, Jesus ele recrimina a ação dos gentios, que faziam isso, que decoravam rezas, que decoravam ladainhas e que repetiam orações. E também a oração dos fariseus, como vimos. Então agora Jesus vai falar sobre a prática do jejum, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre o jejum. Muitos têm dúvidas, como que é o jejum, se você pode fazer jejum apenas de alimento, ou pode fazer de mídias sociais, de televisão, ou você pode fazer apenas do açúcar. Então, ou se você não pode, e aí você tem a consciência pesada, porque você tem diabetes, ou outra doença que você não pode jejuar, e aí, como é que fica? Nós vamos entender tudo isso hoje, tá bom? Vamos orar, vamos ler. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 16. Assim está escrito. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Só até aqui, irmãos. Vamos falar apenas do jejum. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações. Assim nós te pedimos, nos ajude, ó Deus. Nos ajude na ministração da tua palavra, nos ajude, ó Deus, a ensinar a tua palavra, a tua igreja, por meio do teu Espírito Santo. Não aquilo que eu quero falar, não aquilo que eu quero conduzir pela minha humanidade à tua igreja, mas aquilo que o Senhor, como bom pastor, quer conduzir as suas ovelhas, aquelas tuas ovelhas que ouvem a tua voz e te seguem. Assim eu te peço, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos ou irmãs, né? Ao lermos esse texto bíblico em Mateus, não podemos desconsiderar a quem o Senhor estava se referindo. Quando ele considerou tanto os gentios como também os publicanos, ele estava condenando duas práticas, tanto no jejum quanto na oração, que era jejuar, que era orar, para que eles fossem vistos, não por Deus, mas que eles fossem vistos e elogiados, reconhecidos pelos homens. Esta era a verdadeira intenção daqueles que eram da multidão. Este era o entendimento do povo judaico, porque viviam essa religiosidade.
E Jesus confronta tanto a oração quanto o jejum, mostrando que a nossa oração e o nosso jejum deve apenas ser para Deus. Então ele usou de uma prática religiosa judaica no que tange a jejum, porque muitos gentios não tinham essa prática de fazer jejum aos seus deuses, aos deuses do paganismo. Então ele pegou essa prática de fazer jejum, porque o bom judeu ele tinha que jejuar. Lembra que eu já falei, o pastor Edenivaldo falou semana passada, que todo bom judeu ele tinha que dar esmolas, ele tinha que orar 3 vezes ao dia e ele tinha que jejuar. Ele tinha que fazer o jejum. Então, Jesus trabalha dentro dessa premissa básica da religião judaica, do povo hebreu. E agora nós vamos falar do jejum. Então, a questão do jejum, nós podemos usar alguns textos para que nós venhamos entender. Primeiro eu quero trazer para vocês um pano de fundo do Antigo Testamento, um pano de fundo para vocês vierem entender o jejum, e depois explicar o que Jesus estava falando para aquelas multidões e para os seus discípulos. E eu quero partir da premissa, diferente de outros intérpretes, de outros pastores, porque tanto a oração, quanto a prática de dar esmolas, quanto a prática de jejuar, ele não está apontando apenas para quem faz, para quem ora, ou como se deve orar, ou para quem dá esmola, ou para como se deve se esmolar, ou para quem jejua e como se deve jejuar. Mas Jesus estava também apontando para Deus aqui. Para Deus, para um Deus sincero, para um Deus verdadeiro, para um Deus que não se importa com a aparência, mas sim com a essência. Então nós vamos caminhar nessa premissa. Porque se a gente for pegar apenas sobre a prática da oração, a prática em si do jejum ou da caridade, nós vamos cair no erro de uma obrigação. Porque aqui Jesus não está obrigando os seus discípulos a jejuarem, não está obrigando os seus discípulos a orarem e não está obrigando os seus discípulos a fazer caridade. Um Deus de amor, no qual espera pela parte de seus filhos o reflexo de sua bondade, o reflexo do seu amor e o reflexo da sua misericórdia. É aquela questão que eu falei aqui dos filhos que se aparecem com o pai, que refletem alguma característica, seja física, emocional, psicológica, né, ou de caráter de seus pais. Tem filhos que parecem com a mãe fisicamente, mas tem, né, o emocional parecido com o pai, e assim vai. Todos os filhos, eles parecem com os seus pais. Essa semana me ligou um exemplo que eu fui pastor dele na igreja antes de vir para cá, lá na Setor Sul, e quando eu cheguei aqui na quarta igreja, ele adotou um bebê. E ele me ligou porque agora ele está entrando com um processo de legalização da adoção. Porque naquela época parece que era mais fácil a adoção do que hoje. E ele falou assim, pastor, nesses 7 anos que a gente adotou, a gente viu uma transformação no nosso filho. E ele se parece tanto com a gente, né? Porque a família que foi adotado o bebê é uma família de morenos, pessoas de cor mais escura. E o filho ficou muito branquinho, parecendo com eles. Só faltou ficar loiro. Né? A fisionomia do pai pegou os traços da mãe na adoção. Como isso é possível? Né? Eu assistindo um vídeo do Caio Fábio, há muito tempo atrás, eu lembro dele estar tentando explicar sobre física quântica, mostrando que o meio que nós vivemos, ele influencia o nosso corpo, influencia a nossa conduta.
E muitas vezes nós absorvemos o meio que vivemos. E aí sim, isso pela física quântica se explica também, e se explica pela Bíblia, né? Que os filhos, mesmo não sendo consanguíneos de DNA e tudo mais, eles começam a refletir, a espelhar, a demonstrar características tanto físicas como emocionais e espirituais de seus pais. E isso é claramente quando nós vemos o processo de adoção em Cristo Jesus, a mim e a você. Porque nós somos adotados em Cristo Jesus. E nós, com o tempo, nós vamos nos assemelhando a quem? A Deus na pessoa de Cristo, Filho de Deus. É lógico, quando o autor daquela música, Anderson Freire, escreveu que nós somos como os espelhos que refletem a imagem do Senhor, isso é bíblico. Embora nessa carne, nessa natureza caída, pecaminosa, nós somos como um espelho obscurecido, um espelho meio que não como esse que nós conhecemos, porque aquilo que Paulo conhecia como espelho era um bronze polido. Então eles se enxergavam através de um bronze polido. Você já viu sua imagem através de um bronze bem polido? Como é que fica? Alguém que já teve essa curiosidade? Fica distorcida. Não fica perfeita, igual o espelho que você tem na sua casa. Por isso Paulo fala que o nosso reflexo de Deus é como se fosse um espelho. Então, nós não devemos de deixar de pensar no contexto histórico, quando nós vamos interpretar as Escrituras Sagradas. Porque se nós não atentarmos no contexto histórico, nós vamos achar que é o espelho que nós temos em casa. Aí você vai achar, nossa, nós refletimos perfeitamente a imagem de Deus. Não. Era o espelho que Paulo conhecia em sua época. Era um bronze polido. Então, quer dizer, embora seja distorcido, embora seja embaçado, mas nós refletimos Deus. Tudo bem, irmãos? Como filhos de Deus. E nesse momento, então, quando nós vamos falar de jejum, Jesus fala agora para os seus ouvintes, tanto os da multidões, que estavam em volta de Jesus por causa daquilo que eles queriam, peixe, pão, milagres, sinais e prodígios, como também os seus discípulos que estavam sentados juntamente com ele, ouvindo, ele fala agora do jejum. Lembrando os irmãos, quando ele falou da caridade, do dar esmola, ele falou que nós devemos dar com a mão direita para que a mão esquerda não venha ver. E nós entendemos o que é isso, claramente, né? Quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos um ato de caridade, ou quando nós fazemos oferta na igreja, quando nós trazemos os nossos dízimos, por isso que a nossa igreja não tem um hábito de colocar lá no mural lá atrás o nome dos dizimistas e o quanto eles dizimam. Porque, como muitas igrejas fazem, tem lá a relação dos dizimistas e o valor que eles dizimam. Nós não fazemos isso. Nós apenas damos um envelope com seu nome, com um código, e ninguém vai saber se você dizimou ou quanto você dizimou, a não ser o tesoureiro da igreja. Nem eu, como pastor, tenho um hábito de falar, Marcos, senta aqui, traz a relação de dizimistas, os envelopes, quem dizimou esse mês, quem não dizimou. Para mim ir na porta, na casa de vocês, cobrando o dízimo do mês, como muitos pastores fazem. Porque o que Jesus está ensinando para nós, que a contribuição, a oferta, o ato de dizimar, é um ato voluntário. É um ato voluntário, deliberação. Vem de uma alegria de servir um Deus que tudo te dá. E conduzir de forma perfeita e tem conduzido. E não tem te faltado nada. Por mais que você pense que tenha faltado. Então, o ato de contribuir na casa do Senhor, seja como nome de dízimo, que muita gente não concorda, ou seja como nome de oferta, é um ato deliberado de um coração grato a Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, ou eu sou contribuinte na casa de Deus, porque eu sou grato a Deus. E eu estabeleci um valor X para contribuir. 10% é apenas uma referência. Nós já falamos sobre dízimos e ofertas aqui. 10% é uma referência do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, a referência é tudo. Jesus fala claramente para o jovem, vai, vende tudo que tens e distribua aos pobres e segue. Jesus dando uma referência que agora a entrega é total.
Mostra isso através de Atos, né, com a conduta de Ananias e Safira. Então, sim, a entrega é total não nos bens que você tem, mas a entrega é total no coração de vocês. O coração de vocês não serve o seu próprio ventre, não serve apenas os seus próprios interesses. Então, a referência de 10% é apenas uma referência. Você pode dar mais ou você pode dar menos. Importante que você tenha alegria e satisfação em contribuir na casa de Deus e saiba que tua contribuição está ajudando alguém que você esmolou ou que fez caridade e está ajudando também a igreja que tem ajudado missionários, que tem ajudado tantas pessoas que precisam ser ajudadas quando vai enviar uma receita. Para que a gente não fique assim mandando para você, irmão, nós temos que ajudar o irmão fulano de tal, você pode doar tanto? Irmão, nós temos que enviar uma receita, você pode... Porque quando nós temos bem abastados aqui na igreja, nós não precisamos incomodar os irmãos, né, para levantar uma vaquinha para ajudar uma família, porque na igreja está sobrando. Então, o dízimo e as ofertas está sendo suficiente para cumprir todos os compromissos da igreja e para ajudar pessoas que estão precisando. Porque quando a igreja começa a pedir demais, é porque realmente as contribuições que estão entrando não está dando. Está dando apenas para não ficar no vermelho. Isso que Jesus está falando aqui. Quando ele fala de dar esmolas, ou de fazer caridade, de contribuições, dar com a direita sem que a esquerda esteja percebendo. A direita, a gente sabe, a gente já estudou, que é a mão do poder. É a mão da deliberação, é a mão daquilo que nós devemos fazer para Deus. O povo judeu tinha em especial a mão direita, porque a mão direita é que era usada para servir a Deus. E a mão esquerda era usada para quê? Para fazer as suas limpezas, sua higiene, para os serviços que não era para Deus. Então, quando Jesus está falando da mão direita e a mão esquerda, está falando de um ato deliberativo. Da gente servir a Deus, né, sem que a mão esquerda, que é para outros propósitos, fique vendo. É para se vai acontecer isso, ou se vai administrar assim, se está sendo administrado assim, eu estou entregando para Deus. E se está sendo administrado errado, quem vai se ver com Deus é quem está administrando errado. A sua parte você já fez. Então você está com a consciência limpa e tranquila diante de Deus. Estão me entendendo, irmãos? Da oração, né, nós já ouvimos aqui várias vezes, o pastor Denivaldo também fechou com chave de ouro, assim, eu acredito. Não tem ninguém com dúvida sobre a oração, tem? Gostaria que eu relembrasse? Então vamos para o jejum, tá bom? Já passou? Se vir na cabeça aí, a senhora faz assim que eu paro, tá bom? Se lembrar. Ah, joia. Gente, o que nós devemos lembrar é que as escrituras associam sempre o jejum com oração. Não tem como você desassociar jejum de oração. O jejum é sempre associado com oração. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em primeiro livro de Samuel 7. Primeiro livro de Samuel 7. Verso 5 e 6. Está no telão também, tá? Primeiro Samuel 7, 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel jogou os filhos de Israel em Mispa. Julgou, né? Julgou os filhos de Israel em Mispa. Então nós vemos um texto lá no Antigo Testamento que associa oração com jejum, com o propósito de quê? De julgamento, né? Para propósito de perdão de pecado. Espera aí, Deus está trocando o jejum para perdoar pecado? A gente sabe que Deus não faz isso. A gente sabe que quem perdoa o pecado é o sacrifício de Jesus, e nós que temos Cristo, nós fomos perdoados de todos os nossos presente e do futuro. Então, quem tem Cristo está absorvido das consequências do pecado. Das consequências do quê? Espirituais.
atuais do pecado. Do passado, do presente e do futuro. Todos os seus pecados do passado, todos os seus pecados do presente, todos os seus pecados dos futuros foram apagados pelo sangue de Jesus na cruz, né? Pronto e acabou. Não tem consequências espirituais dos seus pecados. Mas tem o quê? Como nós temos uma natureza adâmica, tem as consequências o quê? Físicas. Né? Se você mente, você inventa uma fofoca, uma calúnia de sua irmã ou de seu irmão, o que você está? Você está prejudicando essa pessoa. Vai ter consequências espirituais para você, que é lavada e remida no sangue de Jesus? Você vai para o inferno por causa disso? Não. A salvação te garantida, mas você vai ter uma consequência o quê? Física. Né? Você abriu uma legalidade para o mal, né? Te massacrar, para o mal te afligir. Você pode ser descoberta e você pode enfrentar problemas seríssimos. Tive trabalhando com jovens e adolescentes. Essa questão do sexo antes do casamento. A Ana Luísa tem uma colega de sala que é adolescente que engravidou. A vida dela mudou completamente. No começo, para ela, foi, né, algo maravilhoso, mas agora ela está comendo o amargo de ter uma gravidez de adolescente, mãe solteira, e está com maiores dificuldades. Porque até o sonho de um vestibular para fazer um curso agora tem que paralisar, porque os cuidados agora é para criança. Então ela está sentindo as dificuldades. Todo pecado, irmãos, todo pecado tem as suas consequências físicas. É por isso que a Bíblia nos ensina, e esse texto Samuel está nos dizendo, que a prática de jejuar e oração é para quê? É para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Para que nós venhamos o quê? Enfraquecer a nossa compulsividade, o quê? Carnal. Porque todos nós temos compulsividades carnais. Uns é para a área do sexo, que é aflorado para a área do sexo. Outros são aflorados para a área das finanças, né? É muito ganancioso, o seu ventre ou o seu dinheiro é seu Deus. Outros são aflorados para a área dos vícios, né? Seja álcool, seja drogas, né? de formas gerais, materiais ilícitos, né? Ou seja, os três. Tem gente que tem um pouquinho dos três. Tem gente que é ganancioso, que tem compulsividade sexual e que é viciado em alguma coisa, infelizmente. Tem gente que tem um pouquinho de cada. Então, quando vemos essa prática do jejum, é exatamente isso, para o quê? Para enfraquecer o quê? Os desejos carnais. A prática do jejum é para enfraquecer os desejos carnais. Segundo o texto de Samuel, é mostrando para Deus que você o quê? Quer lutar contra o seu pecado, que é a sua carne, as suas compulsividades. Tem gente que tem... Eu conheço uma pessoa da minha família, eu não vou falar o nome dela, que ela tem a necessidade, quando ela está sabendo de alguma coisa de alguém, ela tem necessidade de ligar para muita gente para falar daquilo. Enquanto ela não pega a cadernetinha dela e liga para todo mundo para falar daquilo, ela não sente bem. É uma compulsividade. E se torna uma fofoca na família tão grande, que dá até briga no grupo do WhatsApp. Então, são compulsividades que nós, muitas vezes, pedimos para Deus, igual Paulo pede, não, Deus, me tira esse espinho da minha carne. E Deus virou para Paulo e falou, olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando lemos aquele livro do Richard Foster, As Disciplinas Espirituais, o jejum está inserido nas disciplinas espirituais. Ele não fala explicitamente que o jejum é um meio de graça, mas o jejum é um caminho pela qual nós experimentamos a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, nos fortalecendo a lutar contra uma compulsividade carnal que nos faz pecar. Porque todos nós, irmãos, temos compulsividades. Eu não sei.
Eu não vou fazer com vocês o que foi feito com aqueles irmãos que foram para o monte orar. Chegou lá e fala, gente, olha, vamos falar das nossas compulsividades. Você vai falar o seu pecado, e vamos orar. Vocês lembram dessa historinha, né? Dos 3 irmãos que foram para o monte, ou não sei se era 3, se era 4, mas um virou e falou, olha, o meu pecado é... Passo fome, mas eu guardo o meu dinheiro e se precisar, se der oportunidade, eu também roubo. Se me der troco errado no supermercado, em qualquer lugar, eu fico para mim, porque errou, achado não é roubado, quem perdeu que é relaxado. Então, esse é o ditado daí mundano, né? Então, irmãos, esse é o meu pecado. E o outro falou, olha, irmãos, meu pecado é olhar para as irmãzinhas da igreja, né? Principalmente aquelas que vão com a saia mais curta, com uma roupinha mais transparente, um decote maiorzinho, e eu não aguento. Eu olho, eu cobiço, eu quero que os irmãos orem para mim. Aí o outro orou e falou, olha, irmãos, eu vou confessar, eu fumo uma maconha na minha casa escondido, eu não consigo deixar de fumar a maconha e peço a Deus que me liberte do uso da maconha. E o último, teve um outro que falou que o defeito dele era o quê? Ele não desejava mulher, ele não desejava maconha, ele não era ganancioso, mas ele gostava de homem. Mas ninguém na igreja percebia que ele tinha atração pelos homens da igreja. E o outro, o último que falou, olha, o meu pecado, irmãos, é a fofoca. Eu estou doido para descer do monte, cada coçando e contando para todo mundo o que vocês falaram aqui em cima. Agora, saber se esse irmão que ouviu tudo isso vai resistir à prática de falar fazer uma fofoca, ali ficou todo mundo ali tremendo. Então, eu não vou fazer isso, irmãos. O que eu quero mostrar para vocês é que todos nós temos uma compulsividade, que nós temos um problema de pecado que aguça em nós, seja qual for essa deformidade, que é comportamental e é também da parte do psicológico de vocês e por causa da natureza que nós temos pecaminosa e que nós temos que lutar. E claramente o texto de Samuel mostra para nós que o jejum, ele nos ajuda a lutar contra essas compulsividades carnais. Eu não vou levantar a perguntar aqui, quem tem um hábito de jejuar? Aqui. Eu faço o jejum do pôr do sol ao nascer do sol. Eu faço o jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Eu faço o jejum de televisão. Eu faço o jejum. Não vou perguntar isso. Eu quero que você compreende o que é o jejum e qual é o propósito, tá bom? Vamos abrir também, lá em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 16, 21, verso 16, depois 21 a 23. Quem quiser ler, pode ler, tá? Para a participação dos irmãos. Amém. Qual que foi o propósito do jejum de Davi aqui? Davi sabia que o seu filho, que se deu de um relacionamento pecaminoso entre ele e Betseba, adoeceu. Como um castigo divino. E Davi agora faz um jejum em prol do restabelecimento do seu filho, para que Deus pudesse, de fato, se comover pelo seu jejum, para que Deus desse saúde para o seu filho. Enquanto o seu filho estava doente, Davi jejuou.
Mas quando seu filho morreu, Davi deixou de jejuar e foi alimentar. Primeira coisa aqui, irmãos, a Bíblia que não está condenando que nós não podemos fazer jejum pelas pessoas que estão doentes. De forma alguma. Mesmo que o contexto nos fala de um pecado de Davi. Aquilo que Davi fez, mas o jejum mostrou o quê? Um arrependimento. Um arrependimento de Davi. Deus não perdoa apenas o meu erro, a minha falha. Eu sei que eu pequei, mas também restabeleça. Enquanto não veio a resposta de Deus sobre as suas orações, sobre o seu jejum, ele não parou de jejuar. E quando a resposta de Deus veio, ele falou, olha, olha que interessante, o último texto. Porém, agora que é morta a criança, por que fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi então se conformou com a resposta de Deus. Ele não falou assim, olha, Deus não ouviu minha oração, Deus não aceitou a resposta. Porque ele falou assim, olha, eu sei que não voltará a mim. O jejum, então, serviu também para conformar o coração de Davi com a resposta de Deus. Será que essa realidade também é para nós? Será que nós nos conformamos com o não de Deus? Ou será que só ouvimos o sim, queremos ouvir o sim de Deus? Será que nós queremos que Deus responda às nossas orações sempre com um sim? Como se fôssemos crianças mimadas? Que não consegue dizer o não, porque senão nós vamos dar birra, igual uma criança dá no mercado, quando quer pegar alguma coisa e a mãe fala, olha, não vou te dar. E Deus não é assim. A mãe pode até pegar e dar, porque está passando vergonha no mercado ou tal, mas nem todas as mães fazem isso. Né? Eu lembro uma vez que... Aham. 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 Uhum. Uhum. Tem um hino tão bonito que fala sobre isso, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pode continuar, que vem no mercado. Uhum. 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 Que bênção. Eu vi essas 2 semanas atrás algo diferente do que você está contando. Essa família aceitou a perca da criança, né? É uma família, eu não vou falar o local, nem o... mas que se revoltou porque lutou contra o câncer de uma criança há muito tempo e ela faleceu. E estão todas revoltadas. Né? Por que Deus prometeu e Deus não cumpriu? Né? São muito católicos e teve uma profecia de alguém da carismática dizendo que Deus iria curar a criança. E eles estão tremendamente revoltados. E não entendem por que Deus levou, estão sofrendo muito. Então, eu não sei se
praticar o jejum, mas a falta do entendimento do jejum, a falta do entendimento da vontade de Deus, nos faz sofrer, irmãos. Nos faz sofrer. Hoje à noite eu quero explicar isso melhor. Eu não quero entrar nisso, porque senão vou me tornar repetitivo. Tudo aquilo que nós falamos sobre oração nesses períodos aqui da escola dominical foi voltado para a gente. Como se deve orar, como não se deve orar, qual que é o propósito da oração. Foi. Hoje à noite eu quero mudar o ângulo, vou mudar o prisma, vou mostrar Deus por meio da oração, não a gente, mas quem é Deus na oração. A revelação de Deus nos ensinamentos da oração. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Com testemunhos, com ilustrações, e vocês vão entender que maravilha que é. Vocês vão entender a oração de uma forma totalmente diferente, talvez, que vocês tenham entendido até hoje. Irmãos, quando a gente vê situação dessas, nós não podemos esquecer. Essa semana eu recebi um vídeo, só para que vocês possam entender, de um rapaz chamado Marcos. Ele tinha acabado de chegar no hospital, sendo socorrido pelo SAMU, e estavam fazendo massagem cardíaca no peito, no tórax dele, e bombeando ali a máscara de oxigênio, e ele voltou de uma parada cardíaca ali de alguns minutos. E ele voltou dessa parada cardíaca dando glória a Deus, glória a Deus, o meu Deus é lindo, o meu Deus é lindo, glória a Deus, glória a Deus, cristiano, aceita Jesus, o céu é lindo, o meu Deus é lindo. E depois eu vi um outro vídeo, ele explicando que durante aquela parada cardíaca, ele conheceu Deus, ele conheceu o céu. E Deus falou que ele tinha que voltar, porque não era o tempo dele, não era a hora dele. E foi aonde que ele voltou gritando e emocionado. Deus é lindo, o céu é lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, eu vejo essas experiências de quase morte como sinais do Apocalipse. Os sinais nos céus. Muitas vezes os sinais dos céus, nós estamos esperando a lua cair, as estrelas se caírem, mas os sinais dos céus podem ser exatamente esse. Pessoas que estão vendo os sinais dos céus em sua própria vida. Em sua própria vida. Eu confesso para vocês que eu vi quase todos os vídeos de EQM que tem no YouTube, de experiência quase morte. Teve até uma reportagem do Fantástico e do Globo Repórter sobre a experiência de quase morte, EQM. E a maioria delas, em plena 98%, pessoas vão para um lugar lindo e maravilhoso. Fora aquela história daquele menino Burpo, da família Todd Burpo, que aos 4 anos teve uma experiência dessa e conversou com Jesus. E a experiência é muito linda, está no Netflix, o filme. Uma prova do céu. Não, o céu é de verdade. Está lá no Netflix, o céu é de verdade. Um filme lindo, maravilhoso. O livro é melhor, mas o filme é muito bom. Então a gente vê claramente, irmãos, um texto bíblico desse, que o jejum serve para quê, irmãos? Serve para enfraquecer a nossa carnalidade diante das nossas compulsividades carnais. Diante das nossas compulsividades carnais. É por isso que a Bíblia fala do alimento. A Bíblia não fala de outra coisa, não fala para o judeu, olha, você tem que deixar de ir para as praças e assistir os teatros. Que existiam teatros gregos naquela época antiga, teatros de pagãos. O paganismo fazia teatro dos seus deuses. Então, você tem que evitar isso, ou você tem que evitar aquilo. Não, o jejum bíblico é o jejum de abstinência de alimento. Apenas de alimento. Porque se você enfraquecer a sua carnalidade, você não vai ter atração por outras coisas. Peraí, eu quero me entronizar no trono da graça. Eu quero me sintonizar no canal de Deus. E uma forma de você melhorar essa comunicação, sem chiados externos. Eu lembro naquela que eu era criança, existia muito isso, né? A gente ia mudar um canal, tinha que ir lá mudar o canal, e o canal estava ruim, o pai da gente virava, menino, vai lá girar a antena da TV. Aí a gente girava, aí o pai, mais um pouco,
para a direita, mais um pouco, até a sintonia do canal ficar boa. E eu estava cansado de fazer isso a minha infância toda, virar a antena para ver se o canal pegava. Né? E eu não sei se é uma boa comparação, mas o jejum, de fato, é exatamente isso, virar a nossa antena, desfocar a nossa antena das coisas que obstruem a nossa relação com Deus para focar, para ter um canal mais limpo na comunicação com Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, assim, se você consegue fazer isso sem o uso do jejum, ótimo, beleza. Você já é uma pessoa bem mais avançada do que muitos de nós aqui. Então, graças a Deus. Mas a prática do jejum é muito boa, é importante. Mas se você não consegue fazer, não é pecado. Deus não vai deixar de te amar mais porque você não jejua. Ou Deus não vai te amar mais porque você jejua. Não. É para você mesmo. Estão me entendendo, irmãos? Então nós vamos encerrar por aqui, entendendo o contexto do jejum no Antigo Testamento. É lógico que eu tenho mais textos para falar. Mas apenas esses textos nós já fizemos aqui. Então, poderia até ser maçante, porque os textos vão falar da mesma coisa. Né? Então, eu não vou ficar aqui 3 dias falando do jejum no Antigo Testamento. Então, deu para entender? O propósito do jejum no Antigo Testamento? São dois propósitos, claramente, no Antigo Testamento. O propósito que a gente viu de Samuel, do profeta Samuel, com o povo de Israel, e o propósito de Davi. Mostra claramente o propósito. E na semana que vem nós vamos seguir, então, na sequência do verso 16 do texto que nós lemos. Tá bom? Complementando com alguns textos bíblicos sobre o jejum. Sobre a aula de hoje, o jejum no Antigo Testamento, aplicado para a nossa contemporaneidade, para a sua realidade de vida. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Aham. Aham. Não, de forma alguma. É o que eu acabei de dizer. Tem gente que pode fazer jejum. Tem gente que não pode fazer jejum. E os alimentos vai suprir aquilo que está em falta no seu corpo. Não é um alimento, é um medicamento. Se a senhora pode fazer jejum, não precisa se abster do medicamento, porque não é alimento. Né? E tem medicamento que precisa de alimento. Você tem que alimentar. O jejum não é obrigatório. Tá bom, irmão? Jesus não mostra o jejum como obrigatório. O jejum, de fato, ele mostra o jejum, nós vamos ver isso semana que vem, tá? O jejum como obrigatório para uma religião judaica, que eles tinham o jejum como obrigação. E quando a gente vai para o texto do Antigo Testamento, nós vemos um propósito do Antigo Testamento para o jejum, que foi evidenciado através do profeta Samuel e através de Davi. Tá bom, minha irmã? Tá joia? Não se sinta com a consciência pesada se você não consegue jejuar. Mas se você pode jejuar, eu falo para você que é uma boa prática. Primeiro por causa da sua espiritualidade, depois por causa da sua saúde. Depois a gente pode falar sobre essa questão do jejum e a saúde. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Não? É aquilo que o pastor Edenivaldo falou, né? Quando se cala, ou vocês compreenderam tudo, ou não compreendeu nada, né? Pode falar, Maria Alva. Porque quando você vai fazer o exame lá no laboratório, a primeira coisa que eles perguntam é que medicamento você está usando. Né? Aí você fala, não, eu estou fazendo uso da simvastatina, eu estou fazendo omeprazol. Você fala os remédios que você está tomando, porque quando eles for fazer análise do sangue, eles sabem quais os componentes do medicamento que está ali no seu sangue. Não interfere no jejum. Tá bom, irmãos? Mais algum complemento, alguma ajuda, alguma dúvida? Então, semana que vem nós continuamos no jejum dentro. Hoje nós fizemos apenas um contexto no Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos trabalhar o texto do Sermão do Monte. Tá bom? Ok? Vamos devagar e sempre. Tá bom? Deus abençoe. Um bom domingo. Uma boa feira. Para quem tem que ir na feira ainda, comprar alguma coisa. Deus abençoe a todos.